Equal to Me. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Talk Equal to Me do Projeto Woman. Desta vez o tema é violência no namoro, atendendo que estamos no mês de fevereiro e celebramos agora recentemente o dia de São Valentim. Achamos que fazia sentido trazer este tema para uma conversa no podcast. Desta vez os participantes são a Catarina e o Sérgio. Que irão refletir aqui um bocadinho estas questões, o que é a violência, de que forma é que os jovens e as jovens portuguesas experienciam as relações de violência no namoro. Vamos até mesmo pegar em alguns estudos nacionais que foram lançados agora recentemente com alguns dados sobre estas questões. Mas assim para começar, o que é para vocês a violência no namoro? Como é que vocês caracterizavam? Bem, posso começar eu. Antes de mais, olá a todos e a todas. Violência no namoro. No meu ponto de vista, é quando nós estamos com um parceiro ou parceira e estamos numa relação onde ou eu ou ela ou ele não nos sentimos desconfortável. Já está num ponto que já não sentimos qualquer atração afetuosa, nem física, nem nada. Às vezes, eu. Como é que eu posso dizer isto por outras palavras? É eu já não me querer se importar com outra pessoa. Catarina, passo para ti a bola. Eu discordo um bocadinho. O meu ponto de vista é um pouquinho diferente. Eu acho que a violência no namoro é agressão não só física, mas também psicológica, emotiva, económica. E isso não quer dizer que as pessoas não gostem uma da outra. É claro que o agressor pode ter alguma perturbação, algum problema que faz com que se comporte da maneira que se comporta, mas não quer dizer que a vítima já não goste do agressor. Se me faço entender, tendo em conta o que tu disseste. Ok, mas compreendo o que queres dizer, mas muitas das vezes pode acontecer a vítima em questão, a pessoa que está a ser vítima de violência no namoro, tanto física, psicológica, social, financeira, até mesmo verbal, pode muitas das vezes, numa situação de violência verbal, continuar a gostar da outra pessoa, mas pode haver momentos onde, se for uma violência física, pode chegar a um ponto onde a pessoa já não sente qualquer tipo de atração, tanto a vítima como a outra pessoa, por exemplo. E era mais por aí que também queria pegar. Sim, mais do que a parte do tipo de violência que as pessoas possam estar a sofrer, a questão realmente é que a violência no namoro é todo e qualquer ato constante numa relação de uma pessoa contra a outra e que humilha, que magoa, que faz sentir insegura e que coloca em risco mesmo a integridade física, a autoestima, o amor próprio e por aí fora. Tem sempre consequências gravíssimas e os estudos têm demonstrado isso mesmo. Vocês tocaram em vários pontos importantes, os vários tipos de violência que existem. Às vezes as pessoas fixam-se só na física porque é a mais visível e a mais, às vezes, a mais grave quando chega a extremos, mas existem muitos outros tipos de violência que também são extremamente graves e que também têm um impacto muito forte na vítima. E isso já vai mesmo de encontro à próxima questão, que é será a violência psicológica tão grave quanto a violência física? Qual das duas poderá aqui causar mais impacto? O que é que vocês acham? Eu posso começar. A parte da violência psicológica, muitas pessoas às vezes até dizem que não consideram, consideram apenas violência o que é físico, o que é extremamente errado, mas violência psicológica é tão grave, e não é tão grave, é muito, muito, muito grave. A violência física, eu vou dar um exemplo. Eu posso levar um soco, uma chapada, vai doer no momento, mas se calhar a parte psicológica no momento pode não ficar afetada, mas momentos depois, dias depois, semanas depois, pode ficar afetada. E dei um exemplo muito concreto, mas
pá, é muito grave a violência psicológica, porque chegamos a patamares onde a pessoa que está a ser agressora, muitas das vezes não sabe que está a ser agressora ou agressor, e a pessoa que está a ser vítima, muitas das vezes, não percebe que está a ser vítima daquela situação. Não sei qual é a tua opinião, Catarina, mas no meu ponto de vista, a violência psicológica é muito, muito mais grave do que a violência física. A minha perspectiva é igual à tua, porque eu sinto que a violência psicológica deixa mais mazelas do que a física. Ok, que é perturbador alguém agredir fisicamente outra pessoa, mas o psicológico marca uma pessoa talvez eternamente, porque vai influenciar o comportamento da vítima no futuro, vai influenciar as suas futuras relações, vai modificar a maneira que ela vê um relacionamento e afetar tudo o que faz num relacionamento caso não tenha apoio e não tenha ajuda para ultrapassar esse trauma, porque a verdade é que acaba por ser um trauma, mesmo que seja uma violência mínima, por assim dizer, sejam só algumas coisas, não sejam coisas tão graves como depois vamos falar mais para a frente, influenciam sempre. E quanto mais for a duração desses atos, eu acho que mais consequências vai ter sobre a vítima. Aqui no estudo que foi feito pelo Omar, através do projeto Artemis, diz mesmo que 60% dos jovens e das jovens não consideram violência no namoro, pelo menos um dos comportamentos questionados. E os comportamentos tinham a ver com controle, com perseguição, com violência sexual, com violência psicológica, com violência através das redes sociais e só 5% é que considerava legítima a violência física. Portanto, é perturbador pensar que jovens com estas idades, não é? Tenham esta percepção sobre o que é normal nas relações e o que não é. E considerar este tipo de comportamentos normal é extremamente grave. Vocês já experienciaram ou conhecem algum caso de violência no namoro? Sim, eu por acaso já, infelizmente, nunca vivenciei, mas conheço uma situação e foi uma violência física. E atenção, só pegando num ponto que eu falei na questão anterior, que é o quão importante. A violência física também é muito importante, é também muito grave quanto à violência psicológica. Todas elas têm a sua importância. Era excelente se não houvesse, mas no caso que eu vivenciei, foi um caso de violência física, onde o agressor era um homem, a bater numa mulher. Pá, tudo bem que a situação tinha muitos antecedentes, eu só soube depois, não era caso, há mesmo, e continuo a dizer, não era caso para violência física, eu acho que conversando chegamos sempre a algum ponto, mas foi um de se ver, porque tendo em conta que estavam num lugar público, num café, chegou um extremo não muito agradável, por isso, opá, infelizmente já teve essa experiência não agradável. Também conheço, tanto física como psicológica e emocional. Não é agradável, como tu disseste, não é fácil assistir a esse comportamento, porque é difícil de saber como reagir. E depois há sempre aquele ditado entre marido e mulher, não se mete a colher, mas a verdade é que quando uma pessoa está a ser agredida à nossa frente, torna-se complicado não conseguirmos fazer alguma coisa, nem que seja tentar parar a situação. Por isso, também já assisti e concordo que não é nada agradável e Sim, pegando no que tu falaste, isso é uma das coisas que eu infelizmente ouvi, porque o local, como eu tinha dito, opá, era um local
público, havia outras pessoas no qual, e pá, foi estranho, porque na altura pá, era jovem, é que agora não seja, mas era muito mais novo. Fui a única pessoa que consegui meter, porque todas as restantes não se meteram, e ouvia-se muito, entre marido e mulher não se mete a colher. O que é mau, tendo em conta que era uma situação de violência física, uma mulher estava a ser agredida, não é nada bonito de se ver. Hoje em dia já se diz que entre marido e mulher, se for preciso, mete-se a colher, o garfo, a faca, o que for preciso, mas não deixamos que a outra pessoa seja agredida, até porque é um crime público e ao ser crime público é responsabilidade de todos e todas nós que assistimos e que conhecemos de denunciar. Obviamente não digo para intervirmos, não é? Porque não sabemos, ou seja, não é pormos a nossa integridade física também ali em causa e em risco, não é isso, mas pelo menos alertar as autoridades competentes, tentar arranjar maneira de ajudar de alguma forma e intervir de alguma maneira nessa situação. Agora, relativamente à violência no namoro e pensando nos jovens e pensando a nível regional, porque a verdade é que estes estudos não têm uma grande representatividade dos jovens madeirenses, e aqui neste estudo diz que dos atos de violência mais aceitos entre os jovens, entre eles está insultar durante uma discussão, incomodar, procurar insistentemente, entrar nas redes sociais sem autorização, insultar através das redes sociais, pressionar para beijar, empurrar e esbofetear sem deixar marcas. Portanto, isto são alguns dos comportamentos que os jovens consideram normais acontecer numa relação. Vocês, a Catarina trabalha com o público jovem, através do projeto também vamos acabando por ter algum contacto e pronto, temos a nossa realidade, o nosso sei. Vocês têm esta opinião? Acham que realmente ainda é muito aceitável certos tipos de comportamento na relação e que as pessoas de forma geral ainda consideram muito normal? Eu vou dar um pequeno exemplo, que é a situação das palavras passe, etc. Muitas pessoas dizem que não há nada a esconder, tudo bem, mas tudo bem, cada pessoa tem a sua privacidade, por exemplo, nas redes sociais, e estou no meu direito de não querer partilhar essas palavras passes com o meu parceiro ou parceira, mas também, se for o caso em que nós tenhamos uma relação totalmente estável e que haja essa partilha, tem que haver uma plena confiança de ambos os lados. Infelizmente, toca-se em pequenas coisas onde muitas pessoas dizem isso no meu tempo não era assim, não preciso fazer isto, e eu acho que isto cada dia mais a gente tem vindo a desconstruir essas ideias passadas das pessoas. Eu acho que sim, que ainda há muitas pessoas que não têm noção de certos atos serem violência no namoro. E pegando no que o Sérgio disse, a questão das palavras passos. Todas as pessoas têm direito à sua privacidade e se não querem partilhar a palavra passe, não é. É como partilhar o código do multibanco. É algo nosso, é o nosso dinheiro, é a nossa conta, mais ninguém deve ter acesso porque é nosso. Temos direito a isso, temos direito à nossa privacidade, mesmo num relacionamento. E claro que se quiserem partilhar num relacionamento estável, acho que não há problema, mas ambas as pessoas têm de ter noção que têm de dar privacidade a outra pessoa, mesmo sabendo as passwords e os códigos e isso tudo. Têm de dar espaço, têm de dar privacidade à outra pessoa. Muito bem, tocando agora no que vocês estavam a falar, e acho que é importante o respeito à privacidade, e também perceber, como o Sérgio estava a dizer e bem, que há coisas que antigamente eram aceitáveis e que é normal que se nós fomos educados e educadas dessa forma, que ainda consideramos certos comportamentos normais, mas também é certo que estamos no século XXI, que já existe imensa sensibilização, imensa informação, existem cada vez mais organizações a trabalhar estes temas. Na própria escola já é falado de violência de namoro, todos os anos são feitas campanhas, portanto, e atendendo à quantidade de acesso que os jovens e as jovens têm à internet e à informação que está disponível na internet, acho que já há comportamentos que podem e devem começar a ser alterados, porque temos informação suficiente
para isso. Obviamente, são processos complexos, muito difíceis, temos um longo caminho a percorrer, mas é bom falarmos sempre sobre isto e tentarmos desconstruir algumas destas ideias, ahm, em relação à privacidade de cada um e de cada uma. O que é que vocês acham, pensando agora numa perspectiva de género, acham que quem sofre mais com a violência de namoro é o sexo masculino ou o sexo feminino? Eu acho que, segundo os estudos, quem sofre mais é o feminino, mas cada vez mais vemos também o masculino, também porque sempre houve a vertente de que ser vítima não é uma coisa de homem, por isso eu tenho a certeza que muitos homens sempre esconderam o facto de sofrerem abusos. Um, uh, eu acho que a nível de tipo de violência que sofrem, acho que talvez as mulheres mais depressa sofram violência física e os homens violência psicológica e emocional. Não sei se é a tua opinião também, Sérgio. É assim, no meu ponto de vista, eu acho que, obviamente, que deve ser mais relatado é a violência sobre as mulheres. Atualmente, e cai-se muito tempo o preconceito, infelizmente, que és homem, ela bateu-te, que é isso? Pelo amor de Deus, vais dizer que não aguentas. Isso é a mesma coisa que um piropo. Um homem, ao ouvir um piropo, se for fazer denúncia, às tantas ainda chega ao local e diz: pá, ouvi um piropo de uma mulher. E é a mesma coisa que a violência. Se eu for vítima, parte da minha parceira, e for às autoridades e dizer: olha, fui vítima, ela bateu-me. Já numa questão, obviamente, de violência física, às tantas, e 90% de certeza que vão olhar para mim e vão dizer: e não sabes defender, não soubeste lidar. Infelizmente, conheço pessoas que já ouviram isto, que é grave, mas sim, também concordo que maioritariamente é sempre o sexo feminino como o mais, vamos assim dizer, prejudicado. Eu penso que tem muito a ver com a educação dada. Infelizmente caímos num preconceito um pouco mau, porque as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós tiveram uma educação onde infelizmente víamos muito antigamente, no meu caso, os meus avós, etc., não eram o casal ideal para podermos pôr aqui em cima da mesa, mas numa situação de violência, infelizmente era o que se via muito mais. Mas infelizmente também é preciso ter atenção que isto não acontece quando são apenas duas pessoas de géneros opostos. Também acontece pessoas do mesmo género, ou seja, homem com homem ou mulher com mulher. E também é preciso valorizar todas essas situações. Quem é vítima tem que ser valorizado. É isso basicamente o que eu tenho a dizer e que infelizmente na sociedade que vivemos não está a ser muito bem gerido. Os estudos dizem-nos isso mesmo, que há aqui duas coisas que são diferentes. Os estudos de violência doméstica, ou seja, casais já mais adultos e que tenham tido uma relação afetiva, ou mesmo que já tenham terminado, são as mulheres a grande percentagem de vítimas. Nas relações de namoro, até aos 18 anos, está ela por ela. Tanto o sexo masculino como o sexo feminino sofrem imenso de violência no namoro. Claro que quando vamos ver os tipos de violência, sim, como a Catarina estava a dizer e bem, aí é o que difere. As mulheres sofrem muito mais violência física e sexual e os homens são muito mais vítimas de violência psicológica e, portanto, isto é grave. É, 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 é até é triste saber que esta geração, não é só esta, isto já vem tudo de trás, não é? Mas que estão com estas ideias e que estão a passar por isto, e saber que não é pela questão de estarem ambos, mas realmente é algo que é muito presente nas relações de namoro. As relações de namoro não são de todo saudáveis, existem aqui muitos comportamentos que têm que ser desconstruídos, muito influenciados também pelos ideais do amor romântico, que não são propriamente os ideais mais certos, aquilo que nós vamos ver nas novelas e nos filmes, nem sempre é a realidade, ou pelo menos não deveria de ser, porque na realidade nós sabemos que as coisas não são assim, mas pronto, são situações que infelizmente ainda acontecem.
Se formos a ver, por exemplo, aqui neste estudo em relação ao controlo, são os rapazes que consideram mais normal haver este controlo. E até mesmo em relação a todos os outros tipos de comportamentos, até o sexo masculino aqui, neste caso, é que legitima mais certos tipos de comportamentos. Acho que agora poderíamos tentar refletir um bocadinho sobre perante o que é que se pode fazer perante estas situações de violência. Como é que se tenta intervir de alguma forma, e vamos pensar uma pessoa conhecida, ou mesmo alguém que nós não conhecemos, mas que estamos a ver que está a vivenciar esse tipo de situação, o que é que aconselhariam as pessoas a fazer nesses casos? Eu vou dar a minha opinião e que eu, pá, do meu ponto de vista, se eu tivesse alguém conhecido que tivesse a sofrer algum tipo de violência, a primeira coisa que eu tentava falar com essa pessoa era ela perceber que de facto está a ser vítima daquele, daquele tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, financeira, não importa. Desde que a pessoa depois tenha essa consciência que está a ser vítima, tentar começar a trabalhar. Existem as linhas de apoio, tentar começar a trabalhar com a pessoa, tentar perceber porque que o agressor ou a agressora está agindo daquela maneira para poder também ver o outro lado e tentar desconstruir ou tentar saber as razões daqueles atos. Isto numa situação que se fosse, obviamente, pessoas chegadas a mim, amigos e amigas. Agora, numa situação que eu, dá um exemplo, que estou a passar na rua e sou um caso de violência física, ou psicológica, ou alguém a gritar com alguém, verbal, cabe a mim, não é? E como eu me referi no início muito bem, a todos nós e todas nós, parar com aquilo, que não, aquilo é um crime público. Ou seja, se tivesse a pessoa na rua e passasse alguém a bater em alguém, eu ia-me poder parar e chamar as autoridades, fazer a denúncia onde devo fazer, sempre com o consenso da pessoa que está a ser vítima, porque uma das coisas que infelizmente acontece é as vítimas muitas das vezes não querem admitir que são vítimas, e isto é uma batalha diária, em muitos casos, porque quando se toca a violência há muita coisa que se diga, e quando se fala, por exemplo, em violência psicológica, é muito mal às vezes a pessoa que é vítima conseguir perceber isso. Concordo contigo. Eu acho que se fosse alguém meio conhecido ou conhecida, tentava falar primeiro com a pessoa para tentar perceber o que é que se passa, tentar alertar para comportamentos que não acho corretos ou saudáveis. Mas é uma situação complicada porque as vítimas nem sempre querem reconhecer que são vítimas, mesmo mesmo sabendo todos os sinais e saberem as informações todas, nem sempre querem ser vítimas, não querem reconhecer que estão num problema que precisa de arranjar ajuda. Mas também há agressores que não sabem que estão a ser agressores. Como é que podemos intervir quando os dois lados não têm noção do que estão a fazer ou do que está a acontecer? É complicado. Relativamente a alguém que eu não conheço, estou a passar na rua, violência física é óbvia, penso que é algo que seja óbvio que sim, deve-se intervir, e nem que seja chamar as autoridades, fazer uma denúncia, mas a nível de violência psicológica, quando é que sabemos, quando é que conseguimos perceber que é simplesmente uma discussão, ou quando realmente está a haver ali violência psicológica, emocional? É claro que cada pessoa tem a sua maneira de interagir com o parceiro ou com a parceira, mas como é que nós, que estamos no exterior, vamos saber reconhecer que aquela pessoa está a exagerar, está a fazer violência com o parceiro ou com a parceira? É complicado,
porque nem sempre a violência é chamar nomes ou gritar ou bater, e torna-se complicado reconhecer como pessoas que não conhecemos de parte nenhuma. Concordo completamente. Não é fácil quando estamos na rua e vemos uma situação dessas, porque sim, muitas vezes a gente até pode abordar as pessoas e de facto, pá, elas estarem só a falar e há maneiras que aquele casal, que aquelas pessoas em questão comunicam, hum, mas às vezes, em alguns casos, é possível ver, através de pequenos atos, a maneira de falar, e obviamente se uma pessoa está a ofender a outra, que chama o nome de etc., conseguimos perceber que alguma coisa ali não está lá muito bem. E se calhar começar por, oh, calma, lembra, estão na rua, etc., está tudo bem, e tentar perceber a pessoa que está a ser, se calhar isto era o que eu fazia, mas a pessoa que está sendo ofendida, neste caso, tentar falar com ela, dizer se tudo bem, precisa de alguma coisa, é regular, não é? Epá, e se ela disser que não está nada bem, e que é uma coisa regular, se calhar é um caso de violência. Se é regular, se a pessoa ofende, etc., torna-se violência verbal. Então é começar a usar essa pessoa à vítima. Mas sim, uma coisa que tu falaste, e também bem, é o caso dos agressores muitas vezes não saberem que são agressores. É por isso que eu digo, se fosse pessoas chegadas a mim, eu teria o cuidado de falar com essas pessoas, tentar perceber de facto o que é que se passa. Mas também no exterior é sempre difícil de tentarmos abordar uma pessoa que não conhecemos lá de nenhum e começar a fazer perguntas, não é? A pessoa vai dizer, pá, tem a tua vida, tira-te. É por isso que nestes aspectos há sempre a denúncia anónima, que se calhar muitas das vezes pode ser uma solução. Sim, acho que onde realmente podemos intervir é quando realmente a violência é evidente e, como você estava a dizer, pode não ter que ser uma violência física, não precisa de chegar a esse extremo, mas quando estamos a assistir a algo que claramente é uma violência verbal que está ali a acontecer, em que está alguém a humilhar a outra pessoa em público e a fazê-la sentir-se mal, talvez aí também, talvez não, acho que se deve intervir. Obviamente, volto a referir, não acho que as pessoas tenham que se meter no meio, não acho que as pessoas tenham que pôr-se em risco nessas situações, acho que devemos sempre alertar as entidades competentes, é para isso que elas existem, é esse o trabalho delas. Ahm, Há sempre a possibilidade de fazer denúncia se soubermos quem são as pessoas, se não soubermos, obviamente é mais difícil, mas realmente, quando são pessoas próximas e que nós conhecemos, aí sim podemos ter um papel mais ativo, ou direto ou indireto, não é? Também não nos cabe a mim depois trabalhar com o casal em questão. Ahm, e passa muito por isso. A verdade é percebermos que temos um papel que é importante sermos ativos e ativas, e que isto é algo que nos afeta a todos, é crime e, portanto, é responsabilidade de todos e todas nós um, fazermos algo para travar este tipo de situações. Eu acho que conseguimos falar de forma geral dos vários tipos de violência. Acho que conseguimos ter aqui algumas ideias principais sobre que tipo de vítimas é que temos aqui. Deu para perceber que na violência de amor é de ambos os sexos. As mulheres sofrem tipos de violência diferentes dos homens. O Sérgio falou também num ponto importante, acho que foi o Sérgio, as relações. A violência não acontece só nos casais heterossexuais, também acontece nos casais homossexuais. Todas as vítimas devem ter visibilidade e devem ter espaço para pedir ajuda. E também é importante, e vocês falaram e bem, trabalhar junto da pessoa agressora, porque a pessoa também, evidentemente, tem um problema. Não quer dizer que tenha que ser uma doença mental nem nada do género. Às vezes é mesmo o realmente achar que o tipo de atitudes e comportamentos que tem são os mais certos, porque é o que viu, é o que conhece, é a realidade que teve a vida toda. Tem a ver muito com as questões do machismo, tem a ver muito com as questões do patriarcado, tem a ver muito com os papéis de género, aquilo que nós associamos que é papel da mulher e aquilo que associamos que é papel do homem. Sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto fortíssimo na forma como vivenciamos as nossas relações. E nós também sabemos que a violência no namoro, tal como a violência doméstica, passa por um ciclo. E é preciso quebrar esse ciclo para que as pessoas possam realmente se restabelecer e aprender
ter um ponto de vista mais saudável. E sobretudo nos jovens, porque nós sabemos que quando começam na violência no namoro, muitas vezes a violência no namoro leva à violência doméstica quando os casais decidem continuar a manter-se juntos nessas situações, e é muito mais complicado depois de fazer essa intervenção. E por isso acho que é importante alertar, sensibilizar. Nós aqui no podcast vamos deixar em baixo linhas de contacto, linhas de apoio, que vocês, quem nos estiver a ouvir, se precisarem entrar em dúvidas, se quiserem saber que entidades é que trabalham isto, a quem é que podem recorrer e pedir ajuda, nós vamos deixar os números de telefone e o nome do site e das entidades. E estejam também atentos às atividades que temos feito nas nossas redes sociais, porque muito em breve também iremos lançar um site focado nas questões da violência no namoro, para o público-alvo específico, jovens madeirenses, dos 12 aos 18 anos, e portanto aí também vão ter um conjunto de informações reunidas que vos podem dar jeito, e vamos obviamente querer contar também com a vossa colaboração para trabalhar este tema. Se quiserem dar só mais assim alguma palavrinha, têm 1 minuto, Sérgio e Catarina. Isso eu quero dizer, se forem ou se estiverem perante um caso de violência, conheçam, façam alguma coisa, como é óbvio. Não sejam daquelas pessoas que não se mete, fecha os olhos e passa ao lado. Isto não é comigo. E estejam atentos às nossas redes sociais, porque o nosso site vai sair para breve. E obrigado a todos e todas. Pegando no que o Sérgio disse, se conhecerem alguém que está a sofrer de violência, ou se vocês próprios pensam que estão a sofrer de violência, podem entrar em contato com o projeto, podem entrar em contato com as linhas que vamos deixar. Não deixem as coisas continuarem se acham que não estão bem. Por isso, intervenham, e intervenham também com vocês mesmos, que é o mais importante, com os vossos relacionamentos também, para poderem estar bem, estarem numa relação saudável. Obrigada. Obrigada a todos e a todas que nos ouviram e que partilhem. Partilhem a mensagem, façam também parte deste movimento e ficamos por aqui. Foi este o nosso episódio do podcast Talk Equal to Me sobre violência no namoro. Obrigada. Talk Equal to Me.